Você sente que está atrasado, que perdeu o momento, que enquanto alguns já chegaram lá, você ainda está tentando entender o mapa. E quanto mais você força, mais parece que nada sai do lugar. Mas e se eu te dissesse que você nunca esteve atrasado? Que o que você chama de atraso é apenas você operando numa frequência diferente da realidade que quer viver? Antes de continuar, faça algo comigo agora. Escreva nos comentários: estou pronto para mudar de frequência. Não pule isso. Você vai entender por quê. O que você sente agora não é coincidência. Esse vídeo chegou até você porque algo em você já começou a se mover. Você pode não ver isso ainda, mas sua realidade já está respondendo a um novo estado que você nem percebeu que ativou. E o que parece travamento, o que parece silêncio, na verdade é recalibração. É a frequência se ajustando, como quando você muda de estação no rádio e por alguns segundos tudo fica confuso antes de pegar nitidez. Você foi ensinado que precisa fazer mais, correr mais, forçar mais. Que se algo não está acontecendo é porque você não está se esforçando o suficiente. Mas essa é a grande distorção. Não é sobre fazer mais. É sobre parar de emitir o sinal errado. Porque a realidade não responde ao que você faz. Ela responde ao que você é. E o que você é não é o que você pensa sobre si. É a frequência que você sustenta sem perceber. Pense num rádio. Você não precisa convencer a estação a tocar. Você só precisa sintonizar. Se você está na frequência 89.5 e quer ouvir o que toca na 102.3, não adianta gritar com o rádio. Não adianta apertar os botões com mais força. Você só precisa girar o dial. E o interessante é que a música da 102.3 sempre esteve lá. Você só não estava sintonizado. Sua vida funciona exatamente assim. A realidade que você quer não está no futuro. Ela já existe, como uma frequência pronta para ser sintonizada. Mas você continua tentando acessá-la de onde você está agora. E aí vem a confusão, porque você não pode pegar a frequência da abundância operando na frequência da falta. Você não pode sintonizar paz vibrando ansiedade. Não porque você seja fraco, mas porque é fisicamente impossível, como tentar ouvir jazz sintonizado numa estação de notícias. E aí você se cansa. Você sente que tentou tudo, fez tudo certo, seguiu todos os passos, e ainda assim nada muda. Mas não é que nada mudou. É que você continuou olhando pela mesma janela, esperando ver uma paisagem diferente. A paisagem já mudou. Você só não percebeu que precisa mudar de janela para ver. Você já notou como algumas pessoas parecem atrair tudo sem esforço? Dinheiro, oportunidades, relacionamentos, clareza. E não é porque elas são especiais. É porque elas operam numa frequência onde isso já é natural. Elas não estão tentando criar. Elas simplesmente estão sendo. E o ser delas já está alinhado com o que elas querem viver. Elas não forçam a porta, elas se tornam a chave. Agora você pode estar pensando: mas como eu mudo de frequência se eu nem sei em qual frequência eu estou? E essa é a pergunta certa. Porque a maioria das pessoas acha que sabe o que está emitindo. Elas dizem: eu quero abundância, eu quero paz, eu quero clareza. Mas no fundo, enquanto dizem isso, estão emitindo falta, estão emitindo medo, estão emitindo dúvida. E a realidade não ouve o que você diz. Ela sente o que você emite. Pense assim: você está numa sala escura com uma lanterna e você fica reclamando que não enxerga nada, mas a lanterna está apagada. Não porque ela não funciona, mas porque você não percebeu que está com o dedo no botão de desligar. A solução não é comprar outra lanterna, é tirar o dedo do botão. Se você chegou até aqui, preste atenção nisso por alguns segundos, porque isso pode mudar completamente a forma como você manifesta sua realidade. O caderno da cocriação e gratidão
não é apenas um material para escrever pensamentos soltos. Ele é uma ferramenta prática para alinhar foco, presença e intenção, exatamente como Bashar ensina quando fala sobre frequência e estado interno. Cada página foi pensada para treinar sua mente a sair do automático, direcionar sua atenção para o que realmente importa e transformar gratidão em ação consciente. Quando você escreve com clareza, você organiza sua energia. Quando pratica gratidão de forma diária, você muda o estado interno que sustenta sua realidade. Esse caderno te ajuda a assumir o controle do processo, a parar de reagir ao mundo e começar a co-criar de forma deliberada. Não é sobre desejar, é sobre sustentar o estado certo todos os dias. Se você sente que está pronto para viver com mais foco, presença e alinhamento com a vida que deseja manifestar, o link está aqui embaixo. Clique agora e comece a co-criar a sua realidade de forma consciente. E o dedo no botão, no seu caso, é a crença. A crença de que você está atrasado. A crença de que você não é suficiente. A crença de que as coisas são difíceis. Essas crenças não são apenas pensamentos. Elas são frequências. Enquanto você as sustenta, você mantém a lanterna apagada. Você já parou para perceber que quando você relaxa, as coisas fluem? Quando você para de forçar, as respostas chegam. Quando você desiste de controlar, tudo se organiza? Não é coincidência, é física, é frequência. Porque quando você relaxa, você sai da frequência da resistência e entra na frequência do fluxo. E o fluxo não é preguiça, não é passividade, é alinhamento. É você permitindo que a realidade entregue o que ela já estava preparando. Mas tem um ponto que confunde muita gente. Elas acham que estar em paz significa não querer nada, que estar alinhado é não ter desejos. E isso é um erro. Você pode querer, você pode desejar, você pode ter metas. O problema não é querer, o problema é querer a partir da falta. Porque aí o querer vira carência, e carência não atrai. Carência repele. Imagine que você está com sede. Você pode querer água de dois jeitos. Você pode querer água sentindo que vai morrer se não beber agora. Ou você pode querer água sabendo que ela está disponível e vai chegar. No primeiro caso, você está em pânico. No segundo, você está em certeza. A água vai chegar nos dois casos. Mas o caminho até ela é completamente diferente. Num, você sofre. No outro, você só caminha. E é isso que você precisa entender agora. Você não está atrasado. Você está operando como se estivesse. Você não está sem recursos. Você está olhando para o lugar errado. Você não está sem saída. Você está tentando sair por uma porta que nunca foi a sua. A realidade que você vive agora não é punição. Não é má sorte, não é injustiça, é reflexo, é o espelho do estado que você vem sustentando. E a boa notícia é que espelhos não têm vontade própria. Eles só refletem. Se você muda, eles mudam. Simples assim. Você já percebeu que, quando você está bem, as pessoas ao redor ficam mais simpáticas? Quando você está confiante, as oportunidades aparecem? Quando você está leve, os problemas se resolvem sozinhos? Não é porque o mundo decidiu ser bonzinho com você. É porque você mudou de frequência. E a frequência que você emite reorganiza tudo ao seu redor, como um ímã. Você não escolhe o que o ímã atrai. O ímã atrai de acordo com o que ele é. Agora, tem algo importante que você precisa saber. Mudar de frequência não é fingir que está bem, não é repetir afirmações vazias, não é sorrir enquanto está desmoronando. Isso não é mudança de frequência, isso é negação. E negação não muda nada. Só empurra a emoção para debaixo do tapete, e o que está debaixo do tapete continua emitindo sinal. Mudar de frequência é assumir onde você está, sem julgamento, e escolher onde você quer estar. É olhar para o medo e dizer, eu vejo você,
Mas eu não sou você. É olhar para a dúvida e dizer: eu entendo, mas eu escolho certeza, não como guerra. Como escolha consciente, como você escolhe qual roupa vestir de manhã, sem drama, sem luta, só escolha. E quando você faz isso, algo muda. Você para de resistir ao que você sente. E quando você para de resistir, você para de alimentar. E quando você para de alimentar, a frequência se dissolve, naturalmente, como fumaça. Ela só estava ali porque você estava segurando. Você já reparou como crianças esquecem rápido? Elas choram, gritam, se desesperam e 5 minutos depois estão rindo. Não é porque elas são imaturas. É porque elas sentem e soltam. Elas não ficam remoendo, não ficam criando histórias sobre o que sentiram. Elas só sentem e seguem. E nisso elas são mestres. Elas não sustentam frequências negativas por muito tempo. Por isso a vida delas muda rápido. Você, adulto, aprendeu a segurar. Aprendeu que sentir é perigoso, que soltar é fraqueza, que controlar é segurança. E aí você prende tudo. E fica lá, sustentando uma frequência que você nem quer mais, só porque tem medo de soltar. Mas soltar não é perder. Soltar é liberar. É abrir espaço, é permitir que algo novo entre, porque enquanto você segura o velho, não tem espaço para o novo. É como tentar encher um copo que já está cheio, não entra, não porque o líquido seja ruim, mas porque não tem espaço. E o espaço, no seu caso, é o estado interno. Se você está cheio de medo, não tem espaço para confiança. Se você está cheio de ressentimento, não tem espaço para paz. Se você está cheio de histórias sobre por que você não consegue, não tem espaço para histórias sobre como você consegue. Então, a pergunta não é como eu crio a vida que eu quero. A pergunta é o que eu estou segurando que impede a vida que eu quero de chegar. Porque ela já está vindo. Ela sempre esteve vindo. Você só estava bloqueando a passagem. Pense numa estrada. Você está dirigindo e tem uma placa que diz destino à frente. Mas você para no meio do caminho e fica ali, parado, reclamando que o destino não chega, mas o destino não vai até você. Você vai até o destino. E para ir, você precisa parar de estar parado. Precisa tirar o pé do freio. E o freio na sua vida são as crenças, as histórias, as justificativas, as desculpas. Eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu não sei como. Eu tentei e não deu certo. Cada uma dessas frases é um freio. E quanto mais você repete, mais você fica parado. Agora você pode estar pensando, mas algumas dessas coisas são verdade. Eu realmente não tenho dinheiro. Eu realmente não tenho tempo. E sim, isso pode ser verdade agora. Mas não é a verdade. É uma verdade. A verdade da frequência em que você está. E se você continuar operando nessa frequência, isso vai continuar sendo verdade. Mas se você mudar de frequência, a verdade muda, porque realidades diferentes têm verdades diferentes. Você não está preso à realidade que você vê. Você está preso à frequência que você escolhe. E escolha é poder. Mesmo que você não saiba disso ainda. Vamos falar de algo prático agora. Dinheiro. Você quer dinheiro. Todo mundo quer. Mas você quer dinheiro a partir de quê? A partir do medo de não ter ou a partir da certeza de que você merece? Porque esses dois lugares criam realidades completamente diferentes. No primeiro, você atrai falta. No segundo, você atrai abundância. E não é sobre merecer moralmente. É sobre frequência. Merecer aqui é saber que você é digno, que você é suficiente, que a abundância é natural para você. Se você olha para a conta bancária e sente pânico, você está emitindo escassez. E a realidade responde com mais escassez. Se você olha para a conta bancária e pensa, ok, isso agora. Mas eu sei que eu sou abundante. Você está emitindo abundância.
E a realidade responde com mais abundância. Não porque você está fingindo, mas porque você está reconhecendo uma verdade maior que a verdade do momento. E isso não é ilusão, não é se enganar. É entender que a realidade física é apenas uma das camadas, e que a camada mais profunda, a camada da frequência, é onde tudo se origina. Se você muda a frequência, a realidade física muda. Pode não mudar hoje, pode não mudar amanhã, mas muda, porque não tem como não mudar. É lei, é física, é como soltar uma pedra no ar, ela vai cair, não porque você deseja, mas porque é a natureza da gravidade, e a natureza da frequência é: o semelhante atrai o semelhante. Se você vibra confiança, você atrai situações que confirmam confiança. Se você vibra medo, você atrai situações que confirmam medo. Não como castigo, como resposta. A realidade não julga, ela só responde. Agora, tem algo que você precisa entender sobre tempo. Você acha que está atrasado porque olha para o tempo de forma linear. Você acha que perdeu anos, que desperdiçou oportunidades, que deveria estar mais à frente. Mas o tempo não funciona assim. Existe o tempo do relógio e existe o tempo da frequência. E eles não são iguais. No tempo do relógio, você pode ter 30, 40, 50 anos e sentir que está atrasado. Mas no tempo da frequência, você pode mudar tudo em um segundo, porque frequência não depende de tempo, depende de estado. E estado muda instantaneamente, como acender uma luz. Você não precisa esperar a luz chegar. Você aperta o interruptor e ela aparece, imediata. Então, quando você muda de frequência, você não está criando um novo futuro daqui a 5 anos. Você está acessando uma realidade que já existe. E essa realidade começa a se manifestar agora. Não de uma vez, mas em camadas, em sincronicidades, em pequenas mudanças, em portas que abrem, em pessoas que aparecem, em ideias que chegam. E quanto mais você sustenta a nova frequência, mais a nova realidade se solidifica. Você já viveu isso. Já teve momentos em que tudo parecia impossível e de repente tudo se resolveu. Você não sabe explicar como, só aconteceu e você chama de sorte, mas não foi sorte, foi mudança de frequência, foi você, sem perceber, saindo da frequência do problema e entrando na frequência da solução. E a solução, que sempre esteve lá, finalmente conseguiu chegar até você. O que está acontecendo agora é o seguinte: você está no meio de uma recalibração. Você pediu mudança. Talvez não com palavras, mas com o cansaço, com a frustração, com o silêncio interno que diz: não pode ser só isso. E o universo ouviu. Mas para a mudança acontecer, você precisa soltar a versão antiga de você. E soltar dói. Parece que você está perdendo. Parece que está regredindo, parece que está travando, mas não é travamento, é reorganização. É a frequência antiga se dissolvendo para a nova emergir. Pense numa cobra trocando de pele. Antes de soltar a pele velha, ela fica inquieta, desconfortável, vulnerável. Mas ela não está doente, ela está se preparando para crescer, e a pele velha precisa sair, não como castigo, como necessidade, porque a pele velha não cabe mais, e você está assim agora. A pele velha não cabe mais, as crenças antigas não cabem mais, as histórias antigas não cabem mais, e o desconforto que você sente não é sinal de que algo está errado. É sinal de que algo está certo. É sinal de que você está crescendo. É sinal de que a frequência está mudando. Mas tem uma armadilha aqui. Quando você está no meio da recalibração, você olha ao redor e vê que nada mudou ainda. E aí você duvida. Você pensa: será que isso funciona mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu realmente posso mudar? E essa dúvida joga você de volta para a frequência antiga, como um elástico. Você estava indo para frente e, de repente, volta para trás. Então, o segredo não é nunca duvidar.
O segredo é duvidar e, mesmo assim, continuar. É entender que a dúvida é só uma frequência passando. Não é a verdade, é uma frequência. E frequências passam, como nuvens. Você não precisa lutar contra a nuvem, só precisa não confundir a nuvem com o céu. Tem uma coisa sobre esforço que ninguém te contou. Esforço não é ruim, mas esforço excessivo é. Porque esforço excessivo vem da desconfiança, vem da crença de que se você não forçar, nada vai acontecer. E aí você força, e força, e força, e fica exausto. E a realidade continua igual, porque você não estava criando, você estava resistindo. Pense num rio. A água não força a passagem, ela flui, e fluindo ela move pedras, ela cria caminhos, ela transforma paisagens. Não porque ela é forte, mas porque ela não resiste. Ela se adapta, ela confia no movimento, e o movimento faz o trabalho. Você precisa ser como a água, não parado, mas fluindo, não resistindo, mas se adaptando, não forçando, mas confiando. E aí a vida começa a trabalhar a seu favor, não porque você mereceu, mas porque você permitiu. E permitir aqui é a chave. Permitir que as coisas sejam fáceis, permitir que as coisas fluam, permitir que as coisas cheguem sem luta. Você foi ensinado que, se não é difícil, não é valioso, que sofrimento é mérito, que sacrifício é virtude. Mas isso é mentira. Dificuldade não torna algo valioso. Alinhamento torna, e alinhamento não dói. Alinhamento flui. Agora, vamos falar de algo que poucos percebem. Quando você muda internamente, o mundo externo demora um pouco para refletir. É como plantar uma semente. Você planta hoje, mas a árvore não aparece amanhã. Existe um tempo de germinação, e durante esse tempo parece que nada está acontecendo. Mas está. Embaixo da terra, invisível, a semente está rachando, está criando raízes, está se preparando para emergir. E você está assim agora. Você mudou, mas ainda não vê. E aí vem a tentação de desistir, de achar que não funcionou, de voltar para o que era antes. Mas voltar agora é arrancar a semente antes de ela brotar, é desistir no último momento, no momento em que tudo está prestes a mudar. Então, o que você faz? Você confia, não porque você vê, mas porque você sabe. Você sabe que se você plantou, algo vai crescer. Você sabe que se você mudou de frequência, a realidade vai responder. Não no tempo que você quer, mas no tempo certo. E o tempo certo não é o tempo do relógio, é o tempo do alinhamento. Você já percebeu como às vezes as coisas acontecem todas de uma vez? Você espera, espera, espera. E de repente, tudo se move. Tudo se resolve. Tudo se alinha. Como se o universo estivesse acumulando energia para te entregar tudo de uma vez. E não é coincidência, é porque você sustentou a frequência tempo suficiente para a realidade se reorganizar. E reorganizar leva tempo, porque a realidade não é só você. É você e todas as outras pessoas. É você e todas as outras frequências. É você e todo o campo. E o campo precisa se ajustar, precisa criar espaço, precisa mover peças, precisa preparar o caminho. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece se você não desistir. Agora tem algo sobre decisão. Você acha que decisão é escolher o que você vai fazer, mas decisão é muito mais que isso. Decisão é escolher quem você vai ser. E quando você decide quem você vai ser, o que você vai fazer se torna natural. Você não precisa forçar. Você só age de acordo com quem você é. Se você decide que você é abundante, você age como abundante, não como rico, mas como alguém que confia que recursos vêm. Se você decide que você é amado, você age como amado. Não carente, mas seguro. Se você decide que você é capaz, você age como capaz, não provando, mas expressando.
E o interessante é que a realidade responde ao que você decide ser. Não ao que você tenta ser, não ao que você finge ser, mas ao que você decide no fundo, sem dúvida, que você é. E quando você decide de verdade, tudo muda, porque você parou de pedir permissão. Você parou de esperar confirmação. Você só é. E sendo você atrai, naturalmente. Você já notou como algumas pessoas entram num lugar e todo mundo percebe? Não porque elas são bonitas, não porque elas são ricas, mas porque elas ocupam o espaço. Elas não se desculpam por existir, elas não se encolhem, elas só são. E o ser delas é tão forte que reorganiza o ambiente. E isso não é ego, não é arrogância, é frequência. É alguém que sabe quem é e não precisa provar nada. E você pode ser assim. Não precisa mudar tudo. Não precisa virar outra pessoa, só precisa parar de negar quem você já é. Porque você já é tudo que você precisa. Você só esqueceu. E esqueceu porque olhou para fora. Comparou. Julgou. Achou que precisava ser como alguém. E aí perdeu a sua frequência. Começou a tocar a música de outro. E a música de outro nunca vai caber em você. Então, o caminho de volta não é virar alguém especial, é voltar para quem você sempre foi, antes de aprender a duvidar, antes de aprender a se diminuir, antes de aprender que você precisa merecer amor, dinheiro, paz, clareza. Você não precisa merecer, você já é. E quando você lembra disso, tudo se reorganiza, porque você parou de emitir carência, você parou de emitir medo, você parou de emitir falta e começou a emitir o que você realmente é. Inteiro, suficiente, completo. E completo não significa que você não quer nada. Completo significa que você não precisa de nada para ser quem você é. Você pode querer mais dinheiro, pode querer um relacionamento, pode querer clareza, mas você não precisa disso para se sentir inteiro. E quando você quer a partir da inteireza, você atrai. Quando você quer a partir da falta, você repele. É simples assim. Agora você pode estar se perguntando, e se eu não consigo sustentar essa frequência? E se eu voltar para o medo? E se eu duvidar de novo? E a resposta é, você vai. Você vai duvidar, você vai ter medo, você vai voltar para a frequência antiga. Mas isso não é falha, é processo. Você não muda de frequência uma vez e pronto. Você muda, volta, até que a nova frequência se torne natural, até que ela se torne você. Pense em aprender a andar. Você cai, você levanta, você cai, você levanta. Até que um dia você não cai mais, e não é porque você ficou perfeito. É porque o corpo aprendeu, virou memória, virou automático. E a frequência funciona assim. No começo é esforço, depois é escolha consciente. E no final é só quem você é. Então não se cobre perfeição, não se cobre linearidade, não se cobre nunca mais duvidar. Só se comprometa a voltar. Toda vez que você cair na frequência antiga, volte. Não com culpa, não com raiva. Só volte. Como você volta para casa. Natural, simples, sem drama. E cada vez que você volta, você fortalece a nova frequência. Você cria um caminho neural. Você ensina o corpo, a mente, o campo, que essa é a sua nova casa. E quanto mais você volta, mais fácil fica. Até que você não precisa mais voltar, porque você já está lá. Tem uma última coisa que você precisa entender. A realidade que você vive agora não é punição, não é teste, não é provação, é feedback, é informação. É o universo te mostrando, olha, você está emitindo isso, e você quer mesmo emitir isso? Porque se você não quer, você pode mudar. Agora, não quando tudo melhorar, não quando você tiver dinheiro, não quando você tiver certeza. Agora, porque agora é o único momento que existe. O passado já foi. O futuro ainda não é, e o que você escolhe agora define qual futuro vai se manifestar. Não como destino,
mas como probabilidade. E probabilidade muda a cada segundo, a cada escolha, a cada respiração. Então, respire, sinta onde você está, sem julgamento, e escolha onde você quer estar. Não como fantasia, como decisão, como frequência. E sustente essa frequência. Não para sempre, só por hoje, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. Até que um dia você perceba que não está mais sustentando. Você só é. E quando você é, a realidade responde. Não porque você mereceu, não porque você lutou, não porque você sofreu, mas porque você permitiu, porque você confiou, porque você lembrou de quem você sempre foi. Você não está atrasado, você nunca esteve, você só estava fora de frequência. E agora você sabe como voltar. Não para onde você acha que deveria estar, mas para onde você sempre pertenceu. Para a frequência que é sua, única, verdadeira, inteira. E dessa frequência tudo é possível, não como mágica, como alinhamento, como fluxo, como o que sempre foi natural. Você só esqueceu. Mas agora você lembra. E lembrar é tudo o que você precisava. Este conteúdo foi desenvolvido com o apoio de ferramentas de inteligência artificial, utilizadas como recurso criativo e organizacional, mantendo a curadoria humana em todo o processo.